The Iron Throne foi o último episódio de Game of Thrones, exibido lá em 19 de maio de 2019. E quase 3 anos e meio depois, ou um pouquinho mais do que isso, House of the Dragon, ou A Casa do Dragão, como está sendo chamada aqui no Brasil, vai finalmente estrear na HBO e na HBO Max. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Matheus Machado da Matinê City TV e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre A Casa do Dragão, ou House of the Dragon, um novo seriado aí do universo das Crônicas de Gelo e Fogo, que vai ao ar no próximo domingo na HBO Max e também na HBO. A série vai ser baseada no livro Fogo e Sangue que o George R. R. Martin publicou em 2018. E esse livro, na verdade, ele reúne todo o material que o George Martin tinha escrito lá no início dos anos 2000 e que foi publicado em 2014 no livro O Mundo de Gelo e Fogo. Então ele faz um apanhado de todo esse material, publica nesse Fogo e Sangue e já anunciou também lá no seu blog que vai ter um volume 2 desse livro continuando toda a história da dinastia Targaryen. Vale frisar também uma coisa bem interessante sobre esse livro, que ele é escrito como um livro histórico imaginário. E o que isso quer dizer? Histórico porque ele não é uma narrativa, não é um romance como são as Crônicas de Gelo e Fogo. Na verdade, ele é um livro como se fosse um livro de história qualquer. E ele é imaginário porque ele é um livro de história de uma coisa que não existe ou de uma coisa que foi criada, que no caso é o universo ali de Gelo e Fogo, as Crônicas de Gelo e Fogo, Guerra dos Tronos. Então, Fogo e Sangue ele é um livro que tem uma escrita diferente dos outros livros das Crônicas de Gelo e Fogo. E o George Martin também, é bem interessante o que ele fez, porque essa escrita de Fogo e Sangue, ela é baseada como se fosse a escrita de uma outra pessoa. Na verdade, é um arquimestre lá da cidadela de Vila Velha, onde ele viveu, se eu não me engano, cerca de 100 anos. Um pouco antes assim das Crônicas de Gelo e Fogo, ali na parte da Guerra dos Tronos, que é o que a gente conhece de Game of Thrones. E esse arquimestre, ele fez uma série de pesquisas em escritos e relatos históricos sobre a dinastia Targaryen, reuniu todo esse conhecimento e escreveu aí sim Fogo e Sangue, que na verdade é um livro que existe dentro do universo de Game of Thrones. E todo esse apanhado histórico que é feito em Fogo e Sangue conta desde a chegada dos Targaryens ao Westeros, lá quando o Aegon I, o Conquistador, chega com seus dragões, até também o fim dessa grande dinastia, naquela guerra civil lá que quase dizima toda a casa Targaryen, e a gente sabe onde que isso vai dar também por conta de Game of Thrones. E uma coisa interessante também é que ao longo dessa história existiam algumas promessas, de que algumas perguntas importantes poderiam ser resolvidas, como o que acontece de fato na Dança dos Dragões, ou até mesmo sobre a origem daqueles 3 ovos de dragão que são dados a Daenerys, lá quando ela vai se casar com o Khal Drogo, o Magister Illyrio leva para ela um pequeno baú e quando ela abre, ela se depara com aqueles 3 ovos de dragão, que depois a gente já sabe o que acontece com eles também por conta de Game of Thrones. Ou seja, a Casa do Dragão, o House of the Dragon, vai contar todas essas histórias sobre a dinastia Targaryen, Como a gente já pôde ver também, principalmente nos trailers que foram divulgados, toda a trama da série vai girar em torno dos Targaryens no Trono de Ferro e também em questões de sucessão. Então vai ter muita intriga política e também muitos dragões, que já foram anunciados cerca de 16 dragões ao longo da série inteira. Claro, nem todos esses dragões vão aparecer já na primeira temporada, até porque, como é um livro bastante grande, ele tem mais de 600 páginas e existe também a promessa de um segundo volume sobre Fogo e Sangue, com certeza a gente vai ter muito mais material para outras temporadas. E claro, fazendo sucesso, dando tudo certo com House of the Dragon, com certeza a gente vai ter mais de uma temporada. E já que ali eu falei um pouquinho sobre as prévias que já foram divulgadas, os 2 trailers, outros teasers e cenas também comerciais de televisão que já foram divulgados pela HBO e pela HBO Max, para fazer a divulgação da série, a Matinê Cine TV convidou uma pessoa muito legal para falar um pouquinho sobre as suas expectativas para House of the Dragon e comentar um pouquinho sobre o que a gente pode esperar dessa nova série do universo de Game of Thrones, já que provavelmente é a primeira de outras tantas que ainda deverão acontecer. Por isso eu vou mostrar para vocês, a partir de agora, a conversa que eu tive com Benhur Silva, que é crítico e sócio do site Fidedigno e que comentou bastante também sobre o que ele espera para House of the Dragon. E antes de eu largar para vocês essa conversa que eu tive com o Benhur, eu tenho 2 avisos bem importantes para fazer. O primeiro é que a entrevista contou com alguns problemas de internet, então teve uma instabilidade ali no sinal e o vídeo do Benhur acabou travando em vários momentos. E o segundo, que talvez seja até mais legal do que esse, na verdade, é que a partir da próxima semana, na quarta-feira, ali no dia 24, a gente vai fazer aqui no canal da Matinê Cine TV lives semanais para comentar os episódios de House of the Dragon. Ou seja, o episódio sai no domingo e na quarta-feira da semana seguinte,
a gente vai comentar os episódios a partir das 7h30 da noite aqui no canal da Matinê Cine TV. Então, por isso, fiquem agora com a minha conversa com o Benhur Silva. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal da Matinê, curtir o vídeo se vocês gostarem e ativar o sininho para continuar acompanhando o conteúdo que a gente vai publicar por aqui. Até a próxima! Bom, eu já estou aqui com o Benhur Silva, então, né, crítico de cinema e sócio também do site Vida Digno, que vai falar sobre as suas expectativas para House of the Dragon, né, o primeiro spin-off de Game of Thrones que vai chegar às telas. Já poderiam ter tido outros, provavelmente terão mais, mas A Casa do Dragão, como está sendo chamado aqui no Brasil também, estreia no próximo domingo na HBO Max. E Benhur, eu quero ouvir de ti, então, o que tu espera desse primeiro spin-off de Game of Thrones, o que tu tá aguardando aí para House of the Dragon, porque eu já vi que tu tá aí com um símbolo, né, da mão do rei, então já sei que tu é bem fã de Game of Thrones também. Então diz aí pra gente o que tu tá esperando da nova série do universo de Game of Thrones. Cara, primeiramente só é um prazer realmente estar falando contigo, né? Tem o nosso parceiraço aqui do nosso canal, né, cara, com o Matinê. Então, eu tô bem empolgado, né? Acho que House of the Dragon, diferente de Game of Thrones, é um material que já tem a base completa, né? Game of Thrones a gente teve a série em alta enquanto o material do George R. R. Martin ali estava rolando, né? Depois que acabou os livros, o material dos livros, aí a série foi desandando. Em House of the Dragon isso não vai acontecer, porque a história ela tem início, meio e fim, né? Ela foi feita toda num livro só. Até me surpreendeu eles não colocarem ali o início da batalha do Maegor, principalmente, né? O Maegor é um personagem bem importante na história ali dos Targaryen, né? Ele foi um dos grandes ditadores. O Aemon lá, o primeiro, ou Aegon, desculpa, que os nomes são tão parecidos que eu acabo, às vezes, me perdendo. Mas, assim, dá para contar muita coisa. Eles vão pegar, né, na base ali na Dança dos Dragões, que é o momento da história, né? E tem, assim, uma expectativa muito boa. Eu gostei muito do casting, né? Eu adoro o Matt Smith. Acho que ele é um ator muito completo. A produção também é uma coisa absurda, né, cara? A HBO investe muito e Game of Thrones para provar que, por mais que tenha decaído, a Game of Thrones é uma série que entrou para a história da TV, né? Ela é uma série que trouxe momentos incríveis, ela teve um alto custo de produção que também foi muito bem feito, né? Tudo muito bem utilizado ali, o dinheiro. A gente viu que, pelo menos em valor de produção, Game of Thrones foi, assim, uma das coisas mais incríveis da TV. E eu acho que House of the Dragon vai ser também do mesmo nível, praticamente, né? Então, assim, estou esperando muita coisa, estou com uma expectativa bem alta em relação à história, porque a história do Targaryen é muito rica. E do que tu assistiu até agora das prévias, o que mais te agradou e chamou a atenção também, fora esses pontos que tu destacou do elenco também, né, quando tu citou o Matt Smith, que tem um trabalho muito impressionante em The Crown também, né, nas primeiras temporadas. Cara, eu acho que as expectativas são boas porque, assim, a questão dos dragões, a parte de fantasia de Game of Thrones sempre funcionou muito bem, né? A gente tinha os caminhantes brancos, a gente tinha os lobos, os Stark, a gente tinha os dragões da Daenerys. Então agora a gente vai ter ainda mais dragões, a história dos dragões se conecta muito bem com os personagens, né? A gente tem essa ligação deles, que é muito importante. E eu espero que eles façam isso de forma bem fiel aqui, porque é quase que uma extensão do corpo dos Targaryen, né? Os dragões. Então é algo muito interessante ver, e até nas batalhas é legal, porque os duelos que tem nos livros são incríveis, e eu acho que a HBO vai conseguir trazer um pouco disso, pelo menos, né, para as telas. Em questão, assim, de outras coisas que me chamaram a atenção, que eu gostei muito, eu acho que foi da diversidade do elenco. Eu estou muito curioso para saber como vai ser a história do Corlys Velaryon, que é um personagem muito importante, né, ali, de todos os núcleos. Os Velaryon são uma casa ali valeriana muito importante na história do Fogo e Sangue. Então, estou bem curioso para ver como vai ser a história dele e de tantos outros, né? Porque tem um aspecto muito importante dessa história, que é, além da batalha dos negros contra os verdes, né? A gente tem também toda a questão da sucessão de família, das mulheres não poderem ser as rainhas de Westeros, comandarem Westeros, né? Então tem várias questões muito importantes que vão ser abordadas aqui, que vão ser, assim, acho que incríveis, vão ser muito legais, vão trazer muito daquilo que Game of Thrones trouxe nas primeiras temporadas. Eu acho que se eles pegarem no mesmo ritmo que Game of Thrones tinha ali, da primeira à quarta temporada principalmente, tem tudo para dar certo House of the Dragon, porque realmente
A gente tem arcos muito interessantes de vários personagens, são muitos personagens ali, e então tem muita coisa boa para ser apresentada, né? Espero que eles foquem muito bem nesses aspectos da história e o que tiver que mudar, que seja mudado para melhor, né? Eu espero que eles sejam bem criativos em relação principalmente aos dragões e a fantasia, as formas de batalha, que sejam bem criativos nisso, porque a gente precisa de uma coisa diferente e a concorrência vai ser forte com o Senhor dos Anéis aí também, né? A Amazon vai chegar com tudo em setembro, enquanto House of the Dragon vai estar rolando. Então, são duas séries, acho que as séries do ano até agora, junto com Sandman, que tava todo mundo aflito até. E então, cara, a régua é alta. Então, eu espero, pelo menos, que seja do mesmo nível ali das temporadas de Game of Thrones. E vale lembrar também que há coincidência, né? Não sei se talvez seja coincidência ou estratégia também, o último episódio de House of the Dragon vai ao ar na mesma semana que o último episódio de Os Anéis do Poder. Então tá aí, né? Vão ser duas obras super gigantescas de fantasia, sendo exibidas ao mesmo tempo em duas plataformas de streaming diferentes. E pra gente fechar essa nossa rodada aí de expectativas, Benhur, eu quero saber de ti, que falou justamente sobre essa parte criativa dos roteiristas, de o que tu espera em relação à trama, no sentido de que vai girar de novo em torno do Trono de Ferro, das questões de sucessões e de quem vai comandar o Westeros. E Game of Thrones tinha um tom meio de novela, assim, dessa questão bem de intriga palaciana, né? Que é uma coisa bem shakespeariana, do amor proibido, das intrigas de poder. Então tu acha que a série também vai apostar nisso? Porque querendo ou não, a gente sabe que, por exemplo, a parte técnica das últimas temporadas foi uma parte essencial para a audiência crescer, né? Para a série explodir cada vez mais. Mas a trama também era uma coisa que fazia o público ficar engajado com a série. Tu acha que eles vão talvez apostar um pouco nisso também e trazer de volta em House of the Dragon, na verdade, né? O que deu certo em Game of Thrones e daí sim poder fazer algumas coisas diferentes, como tu falou? Eu acho que para dar certo tem que apostar nisso, né? O roteiro é de suma importância e o material base é muito bom, muito bom. Isso que tu me falou é muito, muito curioso da questão de ser meio novelesco, porque realmente, né, a gente teve esse clima novelesco, mas o que diferenciou Game of Thrones e na época também até The Walking Dead, que as duas séries eram muito aclamadas na época, era a coragem dos roteiristas, enfim, né, dos diretores, de ser cruciais nos momentos certos ali. E eu acho que House of the Dragon tem vários momentos que também conseguem fazer isso. A gente vai ter vários picos se eles forem bem fiéis ao material base. Então, assim, eu acho que é uma série que vai chocar, né? Porque tem vários aspectos, por conta, por exemplo, da família Targaryen não relacionar com outras pessoas que não sejam de fora. Mesmo Alicent Hightower sendo, né, uma personagem de uma outra família, mas eles têm essa questão dessa relação esquisita, incestuosa, né, e tudo mais. Então tem essa polêmica de cara. A gente tem muito... Até foi uma coisa que o próprio Matt Smith falou da questão do sexo, que vai ter sexo à reveria, né, que o Game of Thrones também tem. Então, eu acho que é uma aposta mais segura, talvez, até por conta do final, né, de Game of Thrones, que foi bem polêmico. Teve gente que odiou, teve poucas pessoas que gostaram. Então, eu acho que eles vão tentar jogar no seguro, até porque são propostas muito parecidas, como tu disse, né, na tua pergunta. Então, a aposta vai ser muito no que o público gostou de ver em GOT, né? Fazia com muito capricho técnico, estético, uma trama, né, bem conflituosa, aquela coisa assim de personagens épicos, muito bem escritos, marcantes, que é uma coisa que Game of Thrones tem, né? Toda a história de Game of Thrones tem ali, os Targaryen todos, o Daemon, a Rhaenyra, a Alicent, o próprio Corlys Velaryon, são personagens que têm muita riqueza, né, de texto. E eu acho que vão cativar muito o público. Vai ser uma série muito de personagens. Então a gente vai se apegar muito a eles, eu acho. É uma expectativa que eu tenho. E também vai agradar todo mundo, né? A gente vai ter um pouco de cada coisa ali. Vai ter fantasia pra caramba, né? Com os dragões, as batalhas. Vai ter esse texto mais denso da política, da importância, né, das mulheres, do papel das mulheres e dos homens.
Cara, vão ter muitas discussões muito interessantes aqui que vão trazer muita coisa boa para a gente analisar, assim. E um ponto que tu falou agora, que as duas séries vão meio que duelar, coitado de quem quer conteúdo, né? Exatamente. Vai ter que fazer maratonas muito doidas, assim, para conseguir criar bastante coisa. Exatamente. E até falando em criar conteúdo, já aproveito para avisar que aqui no canal da Matinê Cine TV a gente vai fazer lives semanais comentando os episódios de House of the Dragon. Inclusive, Benhur Silva do Fidedigno vai ser meu parceiro aqui nos comentários, ele que vai dar a sua análise especializada. O Benhur Silva é um cara extremamente qualificado, já há muito tempo escreve críticas também no site do Fidedigno. E inclusive vai ser uma dobradinha, mais uma na verdade, né, da parceria entre o Fidedigno e a Matinê Cine TV. Por isso, sigam acompanhando no próximo domingo, dia 21, estreia House of the Dragon para assistir lá no HBO Max. E a partir de quarta-feira, no dia 24, às 7h30, aqui no YouTube da Matinê Cine TV, a gente já vai estar ao vivo conversando sobre o primeiro episódio. E assim, nas próximas semanas também sobre todos os outros episódios, para a gente estar aí desmembrando o que está acontecendo, o que a gente está achando e destacando os principais pontos dessa nova série aí do universo de Game of Thrones. Então fica aí o desejo, né, de que House of the Dragon seja uma ótima série e a gente vai estar aqui acompanhando e vocês vão poder estar comentando aqui com a gente também. Tenho certeza que vai ser bem divertido. Benhur, muito obrigado pela tua participação aqui. Espero na próxima semana, na próxima quarta-feira, para a gente já começar a conversar ainda mais sobre House of the Dragon. E deixo o espaço aberto agora para ti também fazer os convites, os devidos convites para o pessoal acompanhar o trabalho excelente que não só tu, mas como toda a equipe do Fidedigno faz lá no site, no YouTube, no Instagram e nas redes sociais de vocês. Perfeito, muito obrigado mais uma vez pelo convite aí, né? Vai ser uma honra partilhar esses momentos contigo, né, cara? É um cara que eu admiro muito, particularmente, acho teu trabalho incrível. Então, eu sempre peço para seguirem aí a tua conta, né, a Matinê, em todos os canais que tu tem, porque eu adoro o conteúdo, acho incrível. É sempre um privilégio de ouvir o Matheus falando, né, nas nossas lives aqui, a gente comenta Oscar, a gente comenta um monte de coisa. E é sempre muito incrível, cara. E, assim, também, né, fica o convite aí para vocês seguirem o Fidedigno nas redes sociais, no YouTube, a gente tem um canal ali também bem legal. E nós vamos ter aí algumas lives também, vamos ter live de She-Hulk agora, né? Vai começar a live de She-Hulk aí nas quartas-feiras. Então a gente vai ter a Stephanie e a Júlia comentando os episódios. E também, mais pra frente, a gente vai ter outras lives de conteúdos que vão sair, né? Senhor dos Anéis tá aí e tantos outros. Mas assim, mais uma vez fica o convite, né? Quarta-feira estaremos nós dois aqui com vocês. Sou muito feliz. Exatamente, é sempre um prazer, sempre uma honra também poder estar conversando contigo e te agradeço mais uma vez pela presença. Pessoal, não se esqueçam, todas as quartas-feiras, lives de House of the Dragon aqui no canal da Matinê Cine TV às 7h30 da noite. Acompanhe a gente nas redes sociais também, no Instagram, no Twitter, que a gente vai publicando os avisos também, compartilhando o link para vocês entrarem aqui na transmissão, conversarem com a gente, baterem um papo, para a gente também saber o que vocês estão achando da série, né? A gente vai destacar os principais pontos, mas a gente também quer ouvir vocês e criar essa comunidade aí assistindo House of the Dragon tudo junto. Certo, gente? Tchau, tchau. Então, Benhur, muito obrigado pela participação e a gente se vê na próxima quarta-feira.